Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que esté todo bien, todo perfecto. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica 1 donde vamos a charlar a respecto de las valvulopatías. Es un tema bien complejo, no es tan complejo si nosotros paramos, sentamos despacito e intentamos a entender el contenido, pero es un tema que sí o sí demanda estudio, demanda tiempo, bunda, culo en el asiento y a estudiar. Entonces, les invito a repasar essa classe umas 2 ou 3 vezes. Essa classe, quando eu di ela el ano passado, foi uma das que mais vocês escutaram, mais repassaram. Creio que tu, el ano passado, quase 400 visualizações. Então, invito para que todos vocês repassem. Generalmente, não é tão sencilla essa classe. Necessita culo no asiento e pau na máquina para entender el contenido, las valvulopatias. Nosotros, entonces, vamos a agarrar nuestro matecito, ¿sí? Y ahí vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Como siempre, traté de dejar lo más sencillo posible, pero yo sé que, como es una clase bien compleja, yo sé que algunos de ustedes va a tardar un poquito más, entonces no queden desesperados. Esa realmente es una clase un poquito pesada y por eso que nosotros vamos a descomplicar hoy. Cualquier duda que tengan, por favor, gente, por favor, me envíe un mensajito ahí, no hesiten y cualquier duda, cualquier cosa, cualquier inquietud, me envíe un mensaje ahí y nosotros vamos a estar en contacto ahí, charlando un poquito. Entonces, vamos a nuestra clase de valvulopatías. Como yo dije, es una clase sumamente preguntada en los exámenes. Por exemplo, pode empezar em valvulopatias, uma estenose aórtica, e pode ir a uma insuficiência cardíaca, a um edema agudo de pulmão, a um edema pulmonar. Realmente, valvulopatias é re importante saber. ¿Tengo que saber todas? No, nosotros vamos a ver las principales, las que más se preguntan en los exámenes. Y también, solo para que sepan, ahora, cuando yo rendí el final de Clínica 2, preguntó valvulopatías en el examen escrito. Hizo unas preguntas a desarrollar ahí en el examen escrito, entonces estenosis aórtica foi a valvulopatia de eleição que eles perguntaram. E também, quando eu rendi, quando eu hice clínica 1, ¿sí? Quando estava haciendo segunda era, me perguntou a respeito de estenosis mitral, algumas definições aí que, que nós vamos ver hoje. Então, vamos começar com valvulopatias, e a valvulopatia que nós vamos começar é a estenosis de la válvula aórtica. Vamos ver primeiro as esquerdas, que são as principais e as que mais se perguntam, e depois vão as valvulopatias direitas. Então, estenosis de la válvula aórtica. ¿Qué quiere decir estenosis? Nosotros quando vemos valvulopatias, temos dois tipos de valvulopatias, las estenosis e las insuficiências. Qual é a diferença entre uma e outra? Um ponto é que a estenosis é a incapacidade de abrir a válvula, ou seja, se não abre, não consigo eliminar o fluxo sanguíneo, se não consigo ejectar o fluxo sanguíneo. E o outro tipo de valvulopatia são as insuficiências, onde a válvula não cierra de maneira adequada. Então, como não cierra, o que deveria ser a válvula é impedir um reflujo, um fluxo retrógrado. Então, não impede esse fluxo retrógrado e genera, e isso é a insuficiência em algumas palavritas aí bem sencillas. Vamos começar por la válvula aórtica, mais especificamente por la estenosis, ¿sí? Creo que el orden quedó bien sencillo, te va a gustar el orden, entonces vamos a empezar por estenosis aórtica. Cuando nosotros hablamos de aorta, recuérdense que sale del ventrículo izquierdo y ingresa en la aorta, ¿sí? En la arteria aorta. Sepan eso, yo sé que es una idiotice, pero por las dudas recordar el mínimo de anatomía. Estenosis aórtica. La estenosis aórtica, la estenosis por sí es la incapacidad de abrir la válvula, o sea, genera una obstrucción de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta por una alteración del diámetro de la válvula aorta. ¿Sí? El diámetro normal de la válvula aorta es de 3 a 4 centímetros cuadrados. Recuérdense de los cuadrados, no es centímetro cúbico, es centímetro cuadrado. Recuérdense eso porque es pregunta de oral esa palabrita acá. El tamaño valvular normal, entonces, el tamaño de la aorta normal es de 3 a 4 centímetros cuadrados. Nosotros, cuando tenemos una estenosis, debemos clasificar esa estenosis de acuerdo al área valvular. El área valvular, básicamente, nosotros conseguimos con una ecocardiografía, un ecocardiograma.
um ecodoppler pode ajudar por conta do fluxo, que pode dar um fluxo turbulento, depois nós vemos isso, mas recuerden-se que para evaluar a aorta, vamos aí poner um transductor e fazer um ecocardiograma ao paciente. Então, nós delimitamos e nós classificamos a estenose aórtica de acordo ao grado de obstrução, de acordo à área valvular. Quanto menor a área, pior vai ser a obstrução al flujo de salida dessa válvula. Então, estenose leve é quando nós temos de 1,5 a 2 centímetros quadrados, moderada de 1 a 1,5 centímetros quadrados de área valvular, e estenose severa é quando menor ou igual a 1 centímetro quadrado, a área de la aorta. Quais são as causas? E aí quero que prestem bastante atenção. A causa mais frequente de todas, ¿sí? De las adquiridas e também de las congênitas, é a degenerativa. Que é degenerativa? Degenerativa, generalmente, essa estenose aórtica degenerativa, generalmente é generada por depósito de cálcio aí. Essas pelotitas acá são calcificações na válvula aorta. E essas calcificações impedem a abertura normal da válvula. Então, se impedem a abertura, nós vamos ter um processo obstrutivo, ou seja, obstrui a salida do fluxo do ventrículo esquerdo, ocasionando, então, uma fisiopatologia de uma estenose. Basicamente, que há que recordar-se de acá? A causa mais frequente de todas é a degenerativa. ¿Sí? Depois, adentro de congênita, nós temos a bicúspide, e depois outra causa que também pode generar é a reumática. Que passa em la bicúspide, que passa na degenerativa e na reumática. La bicúspide, nós temos uma alteração da área valvular que é congênito. Degenerativa, temos o depósito acá de cálcio, que impede a abertura normal, e la reumática, nós temos fusão de las comissuras valvulares, ¿sí? Temos fusão dessas comissuras, e então, se fusionam as comissuras, nós vamos ter um impedimento para abrir de maneira adequada. A mesma coisa, então, impede, genera o estenose, ou seja, a estenose vai generar na obstrução do fluxo de salida do ventrículo esquerdo. Então, reumática genera na fusão das comissuras, a bicúspide é congênita e a degenerativa temos depósito de cálcio, calcificações. Recuerden-se que a causa mais frequente de todas é a degenerativa e se dá generalmente em pacientes ancianos. Frequentemente são maiores de 70 anos de idade. É a mais frequente a degenerativa, recuerden-se isso, porque seguramente vai perguntar no horário. Qual é a fisiopatologia da estenose aórtica? Isso é totalmente razonável. Qual é o ponto? A válvula não abre bem, ou seja, não abre de maneira perfeita. Há um mosquito acá. Bueno, a válvula não abre de maneira adequada. O que passa quando a válvula não abre de maneira adequada? Nós vamos ter um impedimento ao fluxo desde o ventrículo esquerdo para a aorta, então há uma restrição do volume de ejecção. Isso diminui o volume de ejecção, aumentando como resposta compensatória, há um aumento do gradiente de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta, e isso, vamos restringir acá, porque isso nós vamos medir com o ecocardiograma. Quando nós temos, então, impedimento do volume de ejecção, temos diminuição do gasto cardíaco. Recuerden-se da fórmula do gasto cardíaco. Suelen perguntar nos orales. Qual é a fórmula de gasto cardíaco? Gasto cardíaco é igual a volume de ejecção por multiplicado por frequência cardíaca. Essa é a formulita do gasto cardíaco. Então, se nós temos ou diminuição da frequência cardíaca ou diminuição do volume de ejecção, vamos ter uma diminuição do gasto cardíaco. Essa diminuição do gasto cardíaco vai generar no paciente diversos sintomas, como, por exemplo, astenia, cansaço, pode produzir síncope, mas tudo isso depois nós vamos ver. Recuerden-se que quando temos uma obstrução à saída da sangue, genera um aumento da pós-carga, ¿sí? Aumenta a pós-carga, generando a largo prazo uma hipertrofia concêntrica. Para, se você não recuerda que é a hipertrofia concêntrica, esse é o tipo de hipertrofia que genera no nosso paciente, uma hipertrofia concêntrica. Quando há hipertrofia concêntrica, diminui o tamanho acá da câmara ventricular. E se diminui o ventrículo, o tamanho da câmara, temos aún mais diminuição
del volumen de eyección, ¿sí? Porque tiene mucho menos cantidad de sangre y entonces no consigue, ya conseguía eyectar poco y ahora va a eyectar mucho menos. Recordar lo siguiente, entonces. Nosotros tenemos obstrucción al flujo, ¿sí? Solo para recordar eso, porque ese básicamente no es memorizar. Acá en cardio es razonar. En valvulopatías, razonem. Entonces, válvula no abre. Restrição ao volume de eyección. Aumenta el gradiente de presiones, o sea, la diferencia de presión que yo tengo en el ventrículo y la diferencia de presión que yo tengo en la aorta. Disminuye el gasto cardíaco, con eso va a aumentar la pós-carga. La pós-carga ocorre a largo prazo um mecanismo compensatório, que é a hipertrofia concêntrica. Essa hipertrofia se dá porque, como eu tenho maior pós-carga, o coração tem que fazer mais esforço. ¿Sí? É como se fuera todo o tempo eu tenho uma hipertensão no paciente. Como se fuera isso. Ou seja, tenho muita pós-carga, o coração tem que bombear muito mais forte para ganhar a pressão da aorta. Então, por isso é que eu sempre hablo nas classes, é como se o coração fuera todo o dia no gimnasio. Então, entrena e su câmara cardíaca queda hipertrófica, ou seja, queda com muito músculo, e isso diminui aún mais a quantidade de sangue que cabe acá dentro. Então, se nós temos essa quantidade de músculo, imaginem qual é a quantidade de oxígeno que necessita para irrigar todo esse músculo. Pero qual é o ponto acá? Nós, quando falamos que o coração queda hipertrófico, queda com muita massa, ¿sí? Muito músculo, necessita de muitos vasos sanguíneos para irrigar toda essa região. Pero qual é o ponto? O ponto é que a angiogênese, a formação de novos vasos, não sigue com a quantidade de músculo que se está formando. Então, nós vamos ter uma alteração da massa e irrigação. E isso é o que vai generar uma isquemia subendocárdica. Calma. Eu sei que parece ser muita coisa, mas volvemos um pouquinho. O coração, quando vai todo o dia no ginásio, genera um processo de hipertrofia concêntrica. ¿Sí? Essa hipertrofia concêntrica é como se aumenta o músculo, ¿sí? Del coração, há uma hipertrofia cardíaca, e essa hipertrofia cardíaca vão ter muito músculo, pero os vasos não conseguem ser criados de maneira suficiente para nutrir toda essa massa, todo esse coração, toda essa região aí. E então, nessa região, justo aonde cresceu o músculo, que necessita mais oxígeno, vai generar isquemia, ¿sí? Genera uma isquemia subendocárdica. E então, se nós temos uma isquemia subendocárdica, a largo prazo temos uma alteração da disponibilidade. Volvendo à isquemia, recuerden-se que o paciente vai ter angor, ¿sí? Dolor precordial por conta dessa isquemia subendocárdica. Então, a largo prazo, genera alteração da distensibilidade, dilata, então, a câmara cardíaca depois de um tempo e aumenta o estresse da parede. Com tudo isso, qual vai ser o resultado final de toda essa ensalada acá? Diminuição da fração de ejecção e síntomas, ¿sí? Os síntomas de estenose aórtica suelen aparecer quando nós temos uma área valvular menor de 2 centímetros quadrados de la válvula aórtica. Recuerden-se que o normal é de 3 a 4 centímetros. Então, quando temos menos de 2 centímetros quadrados de área valvular, nós vamos ter síntomas. E acá, entendendo a fisiopatologia, nós já deciframos qual é a sintomatologia que nosso paciente vai ter. Querem ver por quê? Basicamente por conta disso. A clínica vai ser recuerden la mnemotécnica, em valvulopatias, sempre recuérdense, tenho que saber la válvula e la palavra clave. La palavra clave, las palavritas claves que temos que nos acordar acá, de estenosis aórtica, é mnemotécnica disneia, angor e síncope. Essa vai ser a sintomatologia de nosso paciente. E isso foi o que se perguntou no final da clínica 2. Dava um paciente com justo, gente. Increíble o caso clínico. Depois posso les mostrar. Caso clínico de clínica 2, del final de clínica 2, foi um caso justo com disneia, angor e síncope. Anginor, aí está mal, perdão. Disneia, angor e síncope. E justo te dava aí para qual era o diagnóstico presuntivo, como tratava esse paciente. Então, essa é uma classe que te vai perguntar hasta em clínica 2 e hasta a morte, basicamente. Estenosis aórtica, sabendo a fisiopatologia, já conseguimos racionar um pouquinho a clínica. Então, vamos só repassar. Angor.
¿Por qué produce el angor? Justamente por alteración de la masa e irrigación. Y eso es pregunta de oral, ¿sí? ¿Por qué produce la sintomatología que tiene en la estenosis aórtica? Disnea, síncope. Vamos a empezar por angor. Angor, acá, se produce por cuenta de la alteración masa e irrigación. Tiene mucho músculo y poca angiogénesis. Angioneogénesis, perdón. Síncope. ¿Qué es el síncope? Síncope es la pérdida transitoria de la conciencia y pérdida del tono postural, con recuperación ad íntegro, que no sobrepasa de los 30 segundos. Algunas guías dicen hasta 1 minuto, pero es básicamente 30 segundos. Recuperación ad íntegro. Paciente se desploma al piso, pierde la conciencia y pierde el tono postural, el tono muscular. ¿Por qué se produce el síncope? Justamente porque si la válvula está muy cerrada, no se puede abrir, disminuye mucho el gasto cardíaco. Y si nosotros tenemos disminución del gasto cardíaco, tenemos hipoperfusión acá, hipoperfusión cerebral. Y esa hipoperfusión cerebral es lo que genera el síncope. Por último, en la escala de evolución, la última cosa que presenta el paciente es disnea. ¿Por qué se produce disnea? Vamos a razonar acá. La disnea se produce por el simple fato de que, si no abre la válvula aórtica para salir la sangre, queda mucha sangre acá adentro, ¿sí? Si queda volumen remanente, queda mucho volumen remanente acá, la aurícula tiene que hacer más fuerza, ¿sí? Hace más fuerza para ganar la presión del ventrículo y hacer el último chorro ahí para llenar el ventrículo. Si en la aurícula empieza a sobrar mucha sangre ahí adentro, ¿a quién va a refluir? Recuérdense que del lado izquierdo, siempre valvulopatías izquierdas da sintomatología pulmonar y las derechas dificilmente va a dar sintomatología pulmonar. Pueden dar, pueden, pero dificilmente. Valvulopatías izquierdas da signos de síntomas pulmonares y todo lo retrógrado de las valvulopatías derechas, y las derechas no dan signos de síntomas pulmonares. En algunos casos raros dan signos de síntomas pulmonares, pero por lo general casi siempre, así un 98% no da sintomatología pulmonar, las derechas. Entonces, la evolución de la estenosis aórtica é basicamente essa: angor, síncope, disnea. ¿Por qué es importante saber el orden? Yo puse DAS para quedar más fácil la mnemotécnica, disnea, angor y síncope. Pero sepan que el orden que aparece en la sintomatología es esa de acá. Es angor, síncope y disnea. La disnea es la última a aparecer porque generalmente el pulmón y el corazón consiguen compensar esa alteración de volumes en las cavidades y las presiones que está dentro del corazón. Entonces, la última cosa que el paciente va a presentar es la disnea, la sensación de falta de aire. Recuérdense que es asintomática por muchos años hasta que el área valvular es menor de 2 centímetros cuadrados, y cuando aparecen los síntomas, miren eso, sobrevida de 2 a 5 años. La sobrevida es muy baja. Por eso que cuando un paciente presenta estenosis aórtica com síntomas, já é indicativo de recâmbio valvular. ¿Ok? Recuerden esa mnemotécnica-cita. Entonces, el angor se da por alteración de la masa e irrigación, y recuérdense una cosita acá, que eso nosotros vamos a ver también en hipertensión arterial. Pero recuérdense, cuando nosotros tenemos la hipertrofia concéntrica, no es solamente ese músculo acá del ventrículo izquierdo que se hipertrofia. El músculo del tabique interventricular también se hipertrofia. Entonces, por eso que muchas de las veces los pacientes con estenosis aórtica pueden evolucionar a una insuficiencia cardíaca global, porque puede afectar también el ventrículo derecho a largo plazo, ¿sí? En los estadios finales puede afectar el ventrículo derecho por cuenta de esa hipertrofia que tuve el tabique interventricular. Cuando yo descubrí eso, cuando yo abrí mi mente, porque hace 2, 3 años yo no tenía ni idea por qué la hipertrofia concéntrica generaba insuficiencia cardíaca por hipertensión o por una estenosis aórtica, por ejemplo, abrió mi mente de una forma, solo por saber que eso también se hipertrofiaba. Ahí sí empezó a cerrar el razonamiento, porque yo no entendía por qué una insuficiencia cardíaca izquierda se podría tornar una insuficiencia global. ¿Tenía memorizado? Sí, pero no tenía entendido. Entonces, para entender por qué una insuficiencia cardíaca izquierda puede se tornar una insuficiencia cardíaca derecha o global, es por cuenta de eso. Es por cuenta del tabique que también se hipertrofia y afecta a la cámara derecha. Más sencillo que eso, imposible. Entonces, siempre recordando que
los síntomas empiezan de manera progresiva, empieza con angor, síncope y el último a aparecer es la disnea. Entonces, angor, síncope, disnea, todos juntos. Angor, síncope y disnea en ese orden. Cuando aparece la disnea, miren acá, la disnea sobrevive de 2 años, el síncope sobrevive de 3 años y la angina de 4 a 5 años, ¿sí? De sobrevida. Entonces, ¿cuál es el último punto que liga la estenosis aórtica? Es el edema pulmonar. ¿Todo aquí hasta acá? Espero que bien. Entonces, vamos a seguir con nuestra estenosis aórtica, que falta poco para terminar esa partecita acá. Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente, el paciente no viene con el cartel acá escrito en el frente, tengo estenosis aórtica. Viene con una determinada sintomatología y nosotros descubrimos que el paciente tiene alguna valvulopatía. Es importante que repasen el ciclo cardíaco y los soplos para entender la parte acá de estenosis, el examen físico de estenosis aórtica. La estenosis aórtica, como examen físico, y eso es totalmente semiología, solamente vamos a dar un repasito breve acá. Nosotros, cuando vamos a auscultar el corazón del paciente, primero, en orden, inspección, palpación, percusión y auscultación. Vamos ya ir a la palpación, que es donde yo quiero llegar. Cuando tenemos una estenosis aórtica, la palpación, el pulso de la estenosis aórtica va a ser parvos tardos. ¿Por qué el pulso de la estenosis aórtica va a tener una menor amplitud? Justamente porque si yo tengo obstrucción a la salida del ventrículo, yo tengo menor salida de menor volumen de eyección. Si yo tengo menor volumen de eyección, obviamente que a amplitude vai estar afetada del pulso. Por isso que o pulso de la estenosis aórtica es parvos tardos. Quando eu pongo o estetoscópio acá, el estetoscópio justo, hay que saber una cosita. El soplo es mesosistólico ejectivo, ¿sí? Mesosistólico ejectivo, en la sístole, ¿sí? Mesosistólico ejectivo, romboidal, ou também pode ser chamado em diamante, que irradia hacia os vasos del cuello. Recuérdense para hacia onde irradia, porque isso também é pergunta de oral. Hacia onde irradia o soplo de estenosis aórtica? Obviamente que para os vasos del cuello. En el casito clínico aí, de Clínica 2, que foi perguntado, justo hablava um casito aí que irradiava hacia os vasos del cuello. Então, parece pavada, pero hay que saber hacia onde irradia para saber o diagnóstico de la valvulopatia. ¿Qué puede haber nuestro paciente entonces? Nuestro paciente puede tener el fenómeno de Gallia-Vardin. El fenómeno de Gallia-Vardin nos puede confundir con la insuficiencia mitral. ¿Sí? Puede haber R3, tercer ruido, cuando hay insuficiencia cardíaca. R4, cuando ya está bien evolucionado y tenemos ahí un coração que foi muito no gimnasio, então pode haver hipertrofia do ventrículo esquerdo, e a hipertrofia faz com que a aurícula tenha que contrair mais forte, e aí nós auscultamos a aurícula contraindo, esse é o R4, e no pulso venoso jugular, a onda A proeminente. Por que eu puse isso acá? Para que recuerden-se que o soplo é mesosistólico ejectivo, romboidal, que irradia hacia el cuello. Recuérdense de esa imagencita acá del verde, irradia hacia los vasos del cuello. Y la onda A proeminente en el pulso venoso jugular. ¿Sí? Solo como modo de repaso, la onda A en el pulso venoso jugular se daba por cuenta de la contracción auricular. Si nosotros tenemos una obstrucción a salida de la sangre del ventrículo izquierdo para la aorta, queda volumen remanente. La aurícula, para ganar la presión que está en el ventrículo, que é mais de lo que manejava, necessita ser uma maior contracção aí no último chorro. Por isso que a onda A no pulso venoso jugular vai estar proeminente. Isso les gusta muito perguntar nos choice, ¿sí? Estenosis aórtica, como está o pulso venoso jugular? Então, se marca uma estrellita aí, porque a onda A no pulso venoso jugular, que é a contracção auricular, vai estar aumentada na estenosis aórtica. Como se faz o diagnóstico de uma estenosis aórtica? Sempre é bem sencillo acá em cardio hacer diagnóstico de valvulopatias ou de qualquer coisa cardíaca. Casi sempre é a mesma coisa que nós vamos pedir em cardio. Que são o básico que temos que nos recordar e anotem qualquer patologia que vai estar correto para cardio. Bueno, laboratório, sempre laboratório, como dizia um docente aí, rei de Buenos Aires, dizia, laboratório não se nega a nadie, sempre se hace laboratório. Em específico, em cardio,
Nosotros vamos a pedir laboratório, serologias y en algunas patologías pedimos enzimas cardíacas, como por ejemplo, enzima cardíaca aí, en el caso de un síndrome coronario agudo, pero acá nosotros no quedamos con la serología para las colágenopatías. Como nosotros vimos, fiebre reumática es una de las causas de estenosis aórtica. Entonces nosotros lo que vamos a pedir acá son los anticuerpos antiaslo y antiasto. Radiografia de tórax, sí o sí, também em cardio, sirve para todo. Laboratório, radiografia, eletrocardiograma e ecocardiograma em cardio são os estudos base, ¿sí? Para qualquer paciente, e se vocês hacen, alguma coisa vai vir. Sempre, sempre. Laboratório, radiografia de tórax, frente perfil, obviamente, eletrocardiograma e ecocardiograma são os estudos de base. Acá nós vamos fazer justo, vamos utilizar esses estudos. A radiografia, um paciente com estenose aórtica, recuerden que é na hipertrofia concêntrica. A vezes pode ter silhueta cardíaca aumentada, como vocês podem ver acá. Só puse silhueta cardíaca aumentada acá nessa imagem, pero isso é outra patologia, não é de uma estenose aórtica. Puse só para ver que é uma silhueta cardíaca. Silhueta cardíaca é o dibujo do coração aí na radiografia. ¿Sí? Acá nós vamos ver uma melhor, na radiografia melhor. ¿Sí? Que acá sí nosotros conseguimos ver a silhueta cardíaca desse paciente, me parece que a mim não está agrandada, não há cardiomegalia, pero uma cosita acá que sí o sí aparece muito, e por isso que eu puse essa radiografia, é o botão aórtico. Acá é o famoso botão aórtico. O que há nesse botão aórtico? Está dilatado, em minha opinião, e também se nós nos paramos acá e miramos bem de cerquita, bem alrededor, há uma linhacita mais clara. ¿Sí? Essa linhacita é depósito de cálcio. Justamente a densidade de cálcio apresenta bem mais brilhosa que a densidade de aire, ¿sí? Na radiografia ou em qualquer coisa. Então, isso se dá uma dilatação e também uma calcificação do botão aórtico. Isso seria dilatação e calcificação aórtica, no caso de uma estenose aórtica. No eletrocardiograma, nós vamos ter signos de hipertrofia do ventrículo esquerdo ou agrandamento ventricular. São dados por los índices de Sokolov-Lyon. Nós vamos ver essa parte aí em eletrocardiograma e ecocardiograma, sumamente específico. Se eu pus estrellita acá, porque no ecocardiograma nós vamos evaluar a área valvular, o gradiente de pressão e também a velocidade média, velocidade máxima de ejecção. Qual é o mais importante acá? Les digo, não necessitam saber a velocidade máxima de ejecção. ¿Sí? Lo que necessitam saber, sí o sí, é o gradiente médio e a área valvular. Isso sí o sí sepan, porque isso é pergunta de oral e também de choice. Então, no ecocardiograma, que nós vamos ver? Vamos ver as válvulas e, como é um ecocardiograma, vamos utilizar o Doppler para evaluar o gradiente médio e medir a área valvular. E a área valvular, nós já vimos que uma estenose leve é de 1,5 centímetros quadrados a 2, moderada de 1 a 1,5 e severa ou grave é menor de 1 centímetro quadrado. E quando nós temos um gradiente médio menor de 25 milímetros de mercúrio, é leve, de 25 a 40 milímetros de mercúrio é moderado e maior de 40 milímetros de mercúrio é grave. Quanto maior o gradiente, pior é a obstrução valvular, ¿sí? Quanto maior é a diferença, gradiente é basicamente a diferença de pressões entre o ventrículo esquerdo e a aorta, maior é a gravidade. E quanto mais cerrado está, ou seja, menor é a área valvular, pior é a sintomatologia, pior é a clínica e a sobrevida do paciente. Diagnóstico de estenose aórtica e de qualquer valvulopatia vão ser de mano laboratório de rotina, ou seja, com serologia nesse caso, radiografia de tórax, frente e perfil para evaluar silhueta cardíaca e dilatação do botão aórtico. Muitas das vezes conseguimos ver se há, por exemplo, edema de pulmão. Nos casos que o paciente presente disneia, muitas das vezes os edemas de pulmão vão estar acá em las bases ou até mesmo pode haver uma recefalização do fluxo sanguíneo. E no eletrocardiograma nós vamos ter signos de hipertrofia do ventrículo esquerdo. E ecocardiograma, já falamos em específico que vamos encontrar. Qual é o tratamento de um paciente com estenosis aórtica? É bem sencillo o tratamento, sim, porque quando o paciente apresenta os sintomas,
lo que nosotros vamos a hacer es enviar a la cirugía, ¿sí? El recambio valvular es lo de elección acá cuando hay síntomas, pero como tratamento médico, a qualquer patologia em cardio, qualquer patologia em respi e qualquer patologia em gastro, principalmente em cardio e em gastro, que nós vamos ver, sempre começamos com as medidas generais, controle dos fatores de risco com medidas higiênico-dietéticas. Que são medidas higiênico-dietéticas? Exercício, deixar de comer grasa, deixar de tomar Coca-Cola, cerveja, dejar de las cosas buenas de la vida. Prácticamente es así, ¿sí? Dejar de fumar. Fumar, obviamente, no me gusta, pero tomar una cervecita ahí, sí. Tratamento médico para qualquer valvulopatia, sempre empiecem para qualquer enfermedade, as medidas higiênico-dietéticas. Depois empiecem profilaxis para a endocardite com penicilina, ou também se pode ser com amoxicilina. E os fármacos que nós vamos utilizar em estenose aórtica, perdão, e basicamente os inotrópicos negativos, que aí vão ser de mano de los beta-bloqueantes e bloqueantes de los canais de cálcio. Justamente se utiliza beta-bloqueantes e bloqueantes de los canais de cálcio para ajudar com que se controle a fração de ejecção, ¿sí? Nitroglicerina, nitratos, dinitrato de isosorbide ou mononitrato de isosorbide, são utilizados para o controle de los síntomas, principalmente para o controle do langor, e as estatinas são utilizadas para enlentecer a progressão. Recuerden que, generalmente, esse paciente com estenose aórtica é meio gordito. Então, as estatinas ajudam a enlentecer e foi comprovado que enlentece a progressão de la estenose. Sempre, 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 sempre recordar que tratamento médico farmacológico vamos dar inotrópicos negativos, beta-bloqueantes e bloqueantes de los canais de cálcio. Algumas guias dizem que o tratamento é muito similar à insuficiência cardíaca, pero em la insuficiência cardíaca nós utilizávamos IECA, por exemplo, e temos que ter muito cuidado com os IECAs e os diuréticos, porque diminui muito a fração de ejecção. Disminuindo muito a fração de ejecção, nós podemos produzir muita mais sintomatologia, como, por exemplo, síncope ao paciente. Então, é por isso que há que ter cuidado se damos IECA ou diurético. Cirurgia, então, é indicada a todos os pacientes que têm sintomatologia, disneia, angor e síncope. Sempre recuerdem que empieza por angor, depois síncope, por último, disneia. E se hace a valvuloplastia com catéter balão. É frequente a reestenosis, que é a valvuloplastia com catéter balão. Se ingressa com um catéter por via femoral, se liga hacia a válvula determinada, e então se arregaça a válvula, infla um balão e rompe a válvula. Qual é o ponto? Muitas das vezes pode generar uma insuficiência valvular do paciente, porque reventa aí a válvula, reventa as comissuras, e também pode haver depois, é frequente a reestenosis dessa mesma válvula. O ideal seria recâmbio valvular. E aí temos dois tipos de válvula, a mecânica e a biológica. A biológica pode ser de chancho ou de vaca, generalmente é de chancho. Em alguns hospitais temos de vaca também. Qual é a diferença entre uma e outra? E qual elegiria vos para o paciente? Paciente jovem, imaginem que sou eu. Se eu necessito uma válvula, um recâmbio valvular, sim? Qual é a válvula que vocês me dariam? A válvula biológica, que dura 10 anos e vai necessitar de uma outra cirurgia em 10 anos, pero não necessito anticoagulação, ou vocês me vão dar uma válvula que é metálica, que necessita anticoagulação, pero que não necessita fazer recâmbio valvular em 10 anos. Quem eligiu a válvula metálica acertou. Obviamente que depende de múltiplos fatores do paciente, pero paciente jovem, eleição é válvula metálica. Paciente anciano, mais de 70, 80 anos, a eleição é válvula biológica. Por quê? Sobrevida, mais que nada. Eu teria uma sobrevida aí de uns 50 anos, vamos poner, e o paciente anciano teria mais uma sobrevida aí de 10, 15 anos. Então, é muito melhor o paciente anciano não necessitar de anticoagulação de por vida que um paciente, como por exemplo, de minha idade, necessitar de uma outra cirurgia dentro de 10, 15 anos. ¿Sí? Então, paciente jovem vá com válvulas metálicas, que necessitam coagulação, anticoagulação de por vida. E pacientes ancianos
van com válvulas biológicas, chantito acá, pero não necessitam de anticoagulação de por vida. Por que se administra com cautela? Vasodilatadores de digoxina, isso pode ser uma perguntita aí no horário. Basicamente porque durante o exercício facilitam a diminuição do gasto cardíaco e podem produzir síncope. Se vasodilatadores de digoxina, e também acá entraria os diuréticos, ¿sí? Podem diminuir muito o gasto cardíaco e produzir síncope. Estenosis aórtica, CEPAM, clínica das área valvular, gradiente e o exame físico, ¿sí? El soplo característico, soplo mesosistólico ejectivo que se irradia hacia los vasos del cuello, aspecto romboidal. Então, vamos agora para a próxima valvulopatia, em realidade é a válvula aórtica, mas nesse caso temos insuficiência. Que é a insuficiência? É a incapacidade de cierre, ¿sí? Não cierra bem, genera flujo retrógrado. Qual é o ponto? A válvula está insuficiente, refluye a sangue para o ventrículo esquerdo durante que fase? Fase de diástole, se recuerden isso. Outra perguntita que eu sei que é uma idiotice, pero que se pergunta aí, qual é a fase do ciclo cardíaco em que se nutre o coração, ou seja, em que irriga o coração? Não é sístole, gente. É em diástole que os vasos cardíacos, as artérias coronárias recebem sangue, recebem oxigenação. Então, recuerden isso, que obviamente que não tem nada a ver, mas como me recordei que isso se pergunta no oral, les passo para que tenham presente. Quais são as causas de insuficiência aórtica? Isso há que saber, sim, há que saber. As causas são a bicúspide, também pode ter, pero olvídense essa de la degenerativa, sepan que la fiebre reumática es una de las causas. La otra causa frecuente es endocardites infecciosas y cuando hay dilataciones de la aorta, como por ejemplo, disección de aorta y aneurisma de aorta. Colágenopatías también, como por ejemplo Marfan, aortite sifilítica y creo que era esas. Sí, creo que era esas. Entonces, que nós devemos saber acá em causas de insuficiência aórtica? Fiebre reumática, dissecção de aorta, aneurisma de aorta e endocardite são as principais causas de insuficiência aórtica. Olvídense o degenerativa. O degenerativa se dá em la estenosis aórtica. Qual é a fisiopatologia de la insuficiência aórtica? Acá tenho as causas, ¿sí? La causa aguda, endocardite infecciosa e crônica, fiebre reumática, degenerativa e aorta bicúspide. Degenerativa pode generar as duas, estenosis e insuficiência. Pero por que eu disse para sacar degenerativa de acá? Porque é mais frequente que a degenerativa genere estenosis e não insuficiência. E pode haver dilatação no anilho, que é quando há dissecção de aorta ou aneurisma de aorta e enfermidade de Marfan, que é uma colagenose, uma colagenopatia. De causas, sepam 4, 3 ou 4 já é o suficiente. Depois vajam diretamente à fisiopatologia. Insuficiência aórtica, temos quando uma causa é aguda e crônica. Por exemplo, na crônica, já vimos que a febre reumática é uma causa de insuficiência crônica. Ah, pero vou dar que febre reumática também é causa de estenosis. Sim, é causa de estenosis, pero a febre reumática em los estadios iniciais, muitas das vezes generam função das comissuras de las válvulas, então se genera estenosis. Quando não genera a fusão das comissuras, genera insuficiência, obviamente. Em câmbio, uma causa aguda e agudíssima é a endocardite infecciosa. Já vimos em uma classe de endocardites que é sumamente grave, porque o coração não consegue se adaptar a esse volume excessivo. Então, vai generar uma insuficiência na endocardites, generalmente vai generar uma insuficiência aórtica aguda. E essa insuficiência aórtica aguda, recuerden-se, mata o paciente. Por quê? Regurgita sangue hacia o ventrículo esquerdo e genera uma sobrecarga no ventrículo esquerdo. Essa sobrecarga dilata o ventrículo esquerdo, diminui o drenado e genera reflujo hacia quem? La aurícula. E de la aurícula esquerda vai hacia quem? Pulmões. Por isso que antes falávamos. Lado esquerdo, região esquerda, cardiopatias, valvulopatias esquerdas, dan síntomas e síntomas pulmonares. Las derechas no. ¿Por qué? Porque no tiene otro pulmón acá. ¿Sí? Básicamente eso. Generan las derechas reflujo hepatojugular, dolor en el hipocondrio derecho, por cuenta de la distensión de la cápsula de Gleason, y todo eso. Pero izquierda, recuérdense que pasa por el pulmón, gente.
regurgita a sangre hacia aquí, en el pulmón. En el pulmón aumenta la presión hidrostática capilar y extravasa líquido. Entonces va a generar edema agudo de pulmón. Y el paciente muere de qué? Ahogado y con choque cardiogénico. Muere de esas dos cosas en insuficiencia aórtica. Básicamente es eso. No creo que haya manera más sencilla de explicar de manera más clara que eso. En cambio, en las insuficiencias aórticas crónicas, ¿sí? La insuficiencia aórtica crónica, básicamente va a ocurrir lo mismo, regurgita sangre, regurgita, va hacia atrás, va a pulmón, va todo eso, pero es a largo plazo. A largo plazo, nuestro corazón, nuestro cuerpo es tan perfecto que se adapta a las condiciones que está. Entonces, se adaptando, no genera edema agudo de pulmón y choque cardiogénico, genera a largo plazo afectación auricular, ¿sí? Aumento de la presión pulmonar, que puede generar un leve edema, pero no es que el paciente va a morir ahogado, y genera a largo plazo insuficiencia cardíaca con afectación del lado derecho. Essa é a diferença entre uma insuficiência aórtica aguda e uma crônica. La aguda, paciente, adiós, tchau, em pouco tempo. Qual é o tratamento da aguda? Cirurgia, recâmbio valvular. E, obviamente, se é uma endocardite, tratamento com antibiótico, doses para cardio nesse paciente. La crônica, teremos um pouquinho de mais tempo para fazer o recâmbio valvular. Pero, obviamente, sepan que la crônica, temos adaptação. Em la aguda, não há tempo de adaptação. E como les estava falando, há regurgitação acá para o ventrículo. Então, vuelve regurgitando para aqui a aurícula e de la aurícula vai para o pulmoncito, onde vai ser el edema agudo de pulmão. E então o paciente muere ahogado e com choque cardiogênico. A vezes eu me animo nessas classes de dar. Essa é uma classe que me gusta dar valvulopatia. Escopada, ou seja, é um pouquinho meio complicada, pero são coisas que se encaixam. Sí, são coisas que nós estudando se encaixam e nos fazem entender mucho de las cosas acá en cardio. Entonces, valvulopatias, creo que está todo ok. Vamos ahora para el examen físico. Opa, antes da clínica viene, perdão. Clínica de insuficiência aórtica. Generalmente, na insuficiência aórtica, o paciente, dependendo da causa, obviamente, quando te pergunta qualquer coisa, palavra clave, depende. Depende de quê? De la causa, gente. De la causa. Não é o mesmo um paciente com insuficiência aórtica por uma endocardite que um paciente com insuficiência aórtica, por exemplo, por uma dilatação de la aorta. Sim, uma dissecção aórtica. Perdão, dissecção não. Um aneurisma de aorta. Então, o paciente pode quedar assintomático por anos, hasta que aparece a dilatação e disfunção sistólica. Aí sim, qual é a sintomatologia de insuficiência aórtica? Disneia de esforço, palpitações, é um síntoma bem precoce, angor ou angina e sintomas de insuficiência cardíaca. Síntomas de insuficiência cardíaca, ou seja, no general, síntomas anterógrados e síntomas retrógrados de nossa insuficiência cardíaca. Al exame físico, que vocês devem recordar, que há que recordar, qual é a palavrita clave acá? Insuficiência aórtica e a valvulopatia que mais genera, mais nos dá signos e sintomas. ¿Sí? É a que mais assim é mais rica de signos e sintomas, mais rica que essa, não conosco. E nem creio que vocês conhecem. Então, insuficiência aórtica é a palavrita clave que temos que nos acordar, é a valvulopatia que mais dá signos e sintomas. E aí já empieza a vir os signos e sintomas aí de sêmio. Quais são os signos e sintomas? El soplo. Qual é o soplo da insuficiência aórtica? É um soplo de regurgitação, ou seja, é um soplo holodiastólico regurgitativo, decrescente, sim, decrescente, o soplo de Austin-Flynn. Que pode haver com os signos periféricos? Pode haver o pulso Sarton ou de Magnus Seller, pulso de Corrigan, pressão elevada, pressão sistólica elevada e diastólica muito baixa, ou seja, uma diferença de pressões muito distinta. As diastólicas, gente, isso é bem característico. Meu abuelo tem insuficiência aórtica e eu sei que a diastólica de meu abuelo chega hasta 20 mais ou menos. Sim, é bem bajita mesmo. E a sistólica a vezes está hipertenso, pero a diastólica é bem baixa. Meu abuelo tem estenose de insuficiência aórtica junto. Sim, é um caso bem atípico assim. Pode haver pulso bíferens, que é a palpação de doble pulso, o pulso de Quink, sim, que é esse de acá, que nós vemos a pulsação. O Quink é basicamente a pulsação de la unha, sim, alterna entre palidez e rubor em cada latido.
que es el signo de Quincke, perdón, no pulso de Quincke, el soplo en pistoletazo de Traube, que eso se percibe en la arteria femoral, un latido en la arteria femoral, quando se pressiona. Soplo sistodiastólico em vai e vem de Duroices, signo de Mussé, que é o signo salutatório, signo de Miller, signo de Müller, signo de Miller é a úvula pulsátil, signo de Müller é a úvula que vibra, sí, no, acá é pulsátil, pero el Müller é a úvula que vibra, signo de Hill. El signo de Hill es la diferencia de más de 40 milímetros de mercurio entre la tensión arterial del hueco popliteo en relación al brazo. Y entonces, solo para recordar, esses son los signos y síntomas clínicos. Entonces, pulso saltón o Magnus Celler, pulso de Corrigan, presión sistólica elevada y diastólica muy baja que puede llegar hasta cero, ¿sí? Puede llegar hasta cero y puede quedar ahí pulsando, pulso bisferens, que é a palpação de doble pulso, signo de Quincke, que é o de la unha, pistoletazo de Traube, que é latido na artéria femoral, el soplo sistodiastólico em vai e vem de Duroices, que se apresenta quando nós comprimimos a artéria femoral enquanto se ausculta a artéria femoral, signo de Mussé, signo de Miller, Müller e signo de Hill, ¿sí? Recuerden isso, porque é sumamente importante. O pulso de la estenosis aórtica é parvus tardus e de la insuficiência aórtica é Magnus Celler, ¿sí? Magnus Celler. Como se hace diagnóstico, então? Diagnósticos diferenciais, diagnóstico de insuficiência aórtica. Eite, bem gelado, bastante hielo, bastante limão de caipirinha, para caipirinha, queda muito rico isso. Então, insuficiência aórtica, volvemos para cá, deixamos o té de lado, pero tomen água, por favor. Não vou dizer, já sabem, melhor na piedra do caminho, que já sabem aonde. Então, para diagnosticar insuficiência aórtica, sepam, radiografia de laboratório, radiografia de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma. Básico de cardio. Laboratório, aqui nós vamos pedir colargenopatias, ¿sí? E serologia. Radiografia de tórax, vão haver o índice cardiotorácico. En el electrocardiograma, vão ter também signos de hipertrofia ventricular esquerda. Pode haver alargamento do QRS, que vai significar um mau pronóstico. E no ecodoppler, que é o melhor que há, nós vamos ver aí no ecodoppler de color, ecodoppler. No ecocardiograma e no ecodoppler, nós conseguimos ver o refluxo sanguíneo. Para diagnosticar insuficiência aórtica, además da clínica, vamos utilizar métodos complementares, como radiografia, electrocardiograma e ecodoppler. O que mais se pergunta em insuficiência aórtica é como hacemos diagnóstico, e o diagnóstico é por la clínica. Como a clínica, os signos e síntomas é muito florida, nos dá muita informação, porque é a valvulopatia que mais tem signos e síntomas. Solamente com a clínica já podemos sospechar e com o ecodoppler já acertamos o diagnóstico. Ou seja, já miramos aí e já hacemos um bom diagnóstico de insuficiência aórtica. Então, o tratamento acá, nós vamos utilizar como tratamento medidas higiênico-dietéticas, como sempre, e sintomático. Qual vai ser a punta de ouro acá? O tratamento sempre depende, gente. Não é o mesmo um paciente com insuficiência aórtica aguda de um crônico. Um crônico, o coração não conseguiu adaptar-se até aquele momento que o paciente tem muita sintomatologia, mas o coração se adapta. E agudo não. Agudo teremos que tratar a causa com um recâmbio valvular. Então, agudo, tratamento de la endocardite, se é uma endocardite, aí vão tratar o edema agudo de pulmão e fazer um recâmbio valvular e antibiótico para a endocardite, reconhece a dose de Cavallo para a endocardite. E crônico, médico, medidas higiênico-dietéticos, mas digitálicos, diuréticos e vasodilatadores. Vamos utilizar IECA e prevenção profilaxis para a endocardite com amoxicilina ou penicilina. Lo definitivo acá é cirurgia, recâmbio valvular ou metálico ou biológico, como já havíamos falado. Nosotros, em la insuficiência aórtica, vamos a ser digitálicos para aumentar a contractilidade, o inotropismo positivo, diuréticos e vasodilatadores, diuréticos ou vasodilatadores, nós vamos utilizar para diminuir a pós-carga.
a pós-carga está sumamente relacionado com o sangue que vai regurgitar hacia o ventrículo. Então, dilatando, nós diminuímos a pressão arterial, e se diminuímos a pressão arterial, diminuímos a pós-carga, e então diminuímos a regurgitação de sangue hacia o ventrículo esquerdo. Isso vai ser com que o ventrículo esquerdo tenha que manejar menos pressões, ou seja, vá menos com menos pesas o gimnasio. Basicamente isso. Por isso que se dá diuréticos e vasodilatadores. E ECA, basicamente, é utilizado para evitar o remodelado cardíaco em insuficiência aórtica. Espero que todo esteja ok hasta acá. E vamos passar para nossa outra válvula, que é a mitral. Vamos subir um pouquinho, sair da aorta e vamos para a mitral. Nosso mitral é a valvulopatia de elecção agora. Nosso mitral, temos que recordar que é uma válvula auriculoventricular, comunica a aurícula com o ventrículo. Qual é o ponto acá? Nosso também nos refleja uma incapacidade de abertura normal da válvula. O tamanho valvular da mitral normal é 4 a 6 centímetros en el Dr. Harrison y 4 a 5 centímetros en Farreras. Por las dudas puse los dos acá porque para no ocurrir de haber confusiones. Válvula normal es de 4 a 6 centímetros o de 4 a 5 centímetros, depende de la bibliografía. Encima eso. ¿Sí? Nosso leve es la misma clasificación de básicamente la estenosis aórtica. ¿Sí? Leve de 1,5 a 2, moderado de 1 a 1,5 e grave menor ou igual a 1 centímetro quadrado. Basicamente, o que vamos recordar, então, é uma válvula auriculoventricular, então se maneja pressões tanto da aurícula quanto do ventrículo. Quando temos estenosis, não sai da aurícula para o ventrículo de maneira adequada, então se aumenta a quantidade de sangue e genera uma estase sanguínea na aurícula. Então, se caracteriza por um aumento de gradiente entre a aurícula e o ventrículo em diástole. ¿Cuáles son las causas y cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente es la fiebre reumática y es más frecuente en mujeres. Ojo, siempre cuando nosotros tenemos una estenosis aórtica que es de causa reumática, siempre debemos buscar si no hay una estenosis mitral concomitantemente. En la mayoría de las veces vamos a tener las dos estenosis juntas. Si tenemos aórtica, tenemos mitral. Pero si tenemos una estenosis mitral por fiebre reumática, posiblemente há uma chance de não haver estenosis aórtica. ¿Sí? Só para que recuerden, isso é um tipzito. Não se pergunta, pero para que tenham presente. Bueno, então a causa mais frequente é fiebre reumática e se dá mais frequentemente em mulheres. Recuerden que a fiebre reumática se dá por uma infecção por el Streptopiógenes maltratada, então se produzem anticuerpos e esses anticuerpos se reaccionam de maneira cruzada com as regiões aí, com os epítopes. Não me acordo bem qual é a porção imune que utiliza, pero reacciona de maneira cruzada a esses anticuerpos contra as estruturas cardíacas que seriam muito similares a el Streptopiógenes. Então, lesiona sem querer nosso próprio corpo, hace uma autodestruição das válvulas cardíacas, fundamentalmente da válvula mitral. E por isso que vai generar destruição não, senão que vai generar uma estenose por conta de uma fiebre reumática mal tratada. Outras causas são as congênitas, mas são muito raras. Lupus, radiação e artrite reumatoide e amiloidose são outras causas de estenose mitral. Pero o que há que saber de acá? Sepa o tamanho normal da válvula quando há estenose e a causa, que acá sim ou sim há que saber fiebre reumática. Outra cosita, a clínica acá. A clínica nessa valvulopatia é bem característica, pero antes de ir à clínica, que é bem característica e é sumamente importante e fácil de recordar, que são as palavritas claves que nós vamos recordar, vamos ver a fisiopatologia. Então, em estenose mitral, a fisiopatologia va a tener una obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda, disminuye el gasto cardíaco y aumenta la congestión pulmonar, altera la presión hidrostática capilar, generando edema agudo de pulmón. Eso mismo, regurgita hacia el ventrículo derecho, dilata el mismo y puede dar una insuficiencia cardíaca global. Siempre recuérdense que va a dar signos y síntomas de bajo gasto cardíaco y de edema agudo de pulmão e pode generar uma insuficiência global quando afeta todo o coração. Qual é a clínica de uma estenose mitral? As palavritas clave: disneizante, palpitante, hemoptizante e embolizante. Disneizante, palpitante, hemoptizante e embolizante. E pode dar
un síndrome clínico que es el síndrome de Ortner. El síndrome de Ortner se da cuando hay compresión del nervio laríngeo recurrente por aumento excesivo de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, en ese caso, crece tanto, pero es raro de ver, crece tanto que obstruye, que comprime el laríngeo recurrente y va a generar voz bitonal en nuestro paciente. ¿Por qué la estenose mitral es disneizante? Refluye la sangre, genera edema, disnea, edema agudo de pulmón, disnea. ¿Por qué palpita? Por cuenta de la dilatación de la aurícula izquierda. ¿Por qué genera hemoptisis? Refluye la sangre, aumenta la presión hidrostática capilar, rompe los vasos hacia el alvéolo, entonces sangra dentro del alvéolo, el paciente tiene tos y sale tos con hemoptisis, sale tos con sangre, sangre rojo rutilante con burbujas. ¿Y por qué es embolizante? ¿Por qué forma émbolos? Recuérdense que cuando tenemos una estenose mitral, la aurícula genera una estasis sanguínea en la aurícula, esa estasis sanguínea favorece la formación de trombos. Esos trombos se pueden despegar y formar émbolos. ¿Cuál es el punto? Mitral es del lado izquierdo, entonces puede dar una ACV, un infarto o una vasculopatía periférica. ¿Sí? Una isquemia periférica, una isquemia arterial periférica. Entonces, por eso que es importante saber disneizante, palpitante, hemoptizante y embolizante. Y pregunta el motivo de cada cosita. Entonces, disneizante, palpitante, hemoptizante y embolizante son las características de nuestra estenosis mitral. Al examen físico, sepan que puede haber la fase mitral, cianosis y rubefacción malar, pero es raro llegar a ese punto, como ya hablamos en otras clases. El soplo de la estenose mitral es bien característico, es un soplo mesodiastólico delenado, ¿sí? Creciente. El soplo entonces es un mesodiastólico delenado, creciente. Puede haber R1 con aumento, o sea, R1 hiperfonético con refuerzo para ese histórico de R4. A la palpación, puede haber frémito dependiendo del grado del soplo. Recuérdense que hay frémito cuando el soplo es un 4 de 6. Choque de punta puede estar desplazado hacia abajo, reflujo hepatojugular y edemas en miembros inferiores, pulso parvus, onda A proeminente y signo de Dresner positivo. Si vos no sabes el signo de Dresner, pulse acá abajo. ¿Qué era el signo de Dresner? Es cuando nosotros apreciábamos, es una apreciación del latido sagital, cuando se pone el talón de la mano sobre el borde paraesternal izquierdo, entre el quinto y el espacio intercostal. Y entonces, cuando propulsaba el talón, ¿sí? Propulsa el talón. Eso es el signo de Dresner. Entonces, ¿qué es importante recordar estenose mitral? Palavritas claves, disneizante, hemoptizante, palpitante y embolizante. Y saber que es un soplo mesodiastólico delenado creciente. Básicamente eso. Y sepan también que no se irradia el soplo de la estenosis mitral. Diagnóstico, como siempre, el básico. Radiografía, podemos ver relacionado con el edema agudo de pulmón, como por ejemplo las líneas B de Kerley, y aumento de la aurícula izquierda, que es el signo del cuarto arco. Ese es el signo del cuarto arco, para que puedan ver. Y acá tenemos las líneas B de Kerley, acá, pero no se ve muy bien, son líneas generalmente en la periferia. En el electrocardiograma vamos a tener la onda P mitral, ¿sí? Que es una onda P en M. Yo suelo decir que tenemos la onda P pulmonar y la onda P mitral. Onda P mitral aumenta la duración de la onda P y la onda P pulmonar aumenta su tamaño de la onda P, obviamente. ¿Sí? Y en el ecocardiograma vamos a tener disminución del área valvular. El área valvular acá, nosotros vamos a medir otra cosita en el ecocardiograma, el gradiente transvalvular. El gradiente transvalvular é a mesma coisa que o gradiente antes que vimos em estenosis aórtica. Acá é distinto os valores e há que saber. Gradiente leve transvalvular com alteração leve é menor de 5 milímetros de mercúrio. Moderado é de 5 a 12 milímetros de mercúrio e severo é mais de 12 milímetros de mercúrio. Um gradiente transvalvular anormal, sim? O normal é zero. ¿Sí? Generalmente es 0, o máximo 1 o 2. En realidad es 0, el gradiente, perdón. El gradiente valvular del aurículo ventricular es 0, lo normal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de nuestra estenosis mitral? El tratamiento nunca va a alterar la evolución, sepan eso. Nosotros tenemos como retrasar un poquito, pero no tenemos como parar 100% la progresión de esa enfermedade. Então, nós vamos utilizar sempre medidas higiênico-dietéticas e fármacos, profilaxes para a endocardite. Se há sintomatologia leve, vamos dar somente uma dieta hipossódica e diuréticos para diminuir a pós-carga.
Controle da frequência cardíaca. Há pacientes que têm muitas palpitações e têm alterações do tempo de diástole, ¿sí? Ou seja, têm encurtamento do tempo de diástole, justamente porque a aurícula necessita muita mais força, então se diminui a diástole. Para aumentar o tempo de diástole, nós utilizamos beta-bloqueantes e se o paciente tem fibrilação auricular, nós vamos dar digitálicos. Recuerde-se que qualquer patologia que dilata a aurícula pode generar fibrilação auricular. Qualquer patologia, tanto hipertensão, quanto estenose aórtica, quanto estenose mitral, qualquer patologia que dilata qualquer aurícula tem predilecção, tem pré-formação, ou seja, uma facilidade maior de dar fibrilação auricular. Então, para sintomas leves e para controle da frequência cardíaca, vamos utilizar beta-bloqueantes e, se necessário, utilizamos digoxina, digitálicos, mas a anticoagulação por conta dessa fibrilação auricular. Em la classe aí que nós temos de arritmias, vamos ver bem específico o tratamento de las arritmias, por exemplo, a fibrilação auricular. Portanto, importante saber que a cirurgia é a comisurotomia, que é quando arregaçamos a válvula, reventamos a válvula aí, ou recâmbio valvular. Isso seria uma comisurotomia, se hace com, obviamente, uma cirurgia bem extensa e se hace com um bisturi, aí se rompe as comisuras valvulares. Por isso que se chama comisurotomia. E o recâmbio valvular pode ser dado por o de chancho ou metálica. Só para repassar, então, o tratamento quando nós temos uma estenose mitral moderada severa, vamos evaluar se o paciente é assintomático ou se é sintomático. Se é sintomático, nós vamos evaluar se é possível a valvuloplastia percutânea com balão, VPCV. Se não é possível, vamos diretamente ao recâmbio valvular. Isso é a valvuloplastia percutânea com balão. Se enfia o balão aí e rompe. Se é possível a valvuloplastia com balão, aí hacemos isso e tratamos a estenose mitral. Se o paciente é assintomático, pero tem hipertensão pulmonar severa, fibrilação auricular, ou embolia prévia, cirurgia maior ou desenho de embaraço, se não é possível, nós às vezes hacemos o recâmbio valvular, só em casos específicos. Se o paciente é assintomático e apresenta algum desses e é possível lá valvuloplastia com balão, e se se hace. Por que se hace a valvuloplastia e não o recâmbio valvular nos pacientes assintomáticos? Justamente porque se estão assintomáticos, nós esperamos um pouquinho mais para que tenham os síntomas, porque recâmbio valvular é uma das cirurgias mais arriesgosas que existem, ¿sí? Tanto o operatório quanto o pós-operatório são muito riesgosos. Há muitos efeitos adversos e há muitas complicações da cirurgia. Então, por isso que se elige a valvuloplastia percutânea com balão, porque é muito menos invasivo do que uma cirurgia de recâmbio valvular. ¿Sí? Então, estenose mitral, lo ideal, se é sintomático, se é possível, valvuloplastia percutânea com balão. Se não, recâmbio valvular. Se é assintomático, nós hacemos acá, valvuloplastia percutânea com balão. Se não tem nada, não se hace nada, ¿sí? Não se hace nada, solamente tratamento com medidas higiênico-dietéticas e farmacológica no seu paciente. Se é, por exemplo, uma estenose mitral leve. Insuficiência mitral, agora, prometo que não me vou tardar muito mais, já estamos quase finalizando. A insuficiência mitral é o contrário da estenose, é uma incapacidade de cierre da válvula. Las causas que nosotros debemos saber y la clasificación, sí o sí. La insuficiencia mitral, nosotros podemos clasificar como insuficiencia mitral primária ou secundária. Primária é quando a afectação é diretamente da válvula ou do aparato subvalvular. Quais são as causas, então, de primária? Prolapso da válvula mitral, febre reumática na fase aguda, e endocardite infecciosa. E secundária há alguma dilatação do anilho, enfermidade do ventrículo esquerdo, cardiomiopatia dilatada ou cardiomiopatia hipertrófica, isquemia miocárdica, porque cambia a contracção da musculatura papilar e dá insuficiência. Qual é o ponto, então? Insuficiência mitral pode ser generada ou primária, diretamente a afetação da válvula, por exemplo, vem um germencito acá e come uma partecita da válvula, isso é primária. Secundária, por exemplo, acá, vem, por exemplo, o paciente tem um síndrome coronário agudo, um infarto agudo do miocárdio. Vem e justo foi nessa região acá que tivemos o infarto, ou seja,
la isquemia, la necrosis. Si hay necrosis del músculo papilar, nosotros tenemos la incapacidad del cierre normal de la válvula, entonces queda ahí molenga, queda aí blandita, e então não cierra de maneira adequada e aí temos insuficiência valvular. Então, isso significa primária e secundária. Que há que saber dessas causas? A primária, sim, o prolapso da válvula mitral e febre reumática e endocardites, e secundária por dilatação do anilho ou síndrome coronária agudo, por exemplo. O prolapso da válvula mitral generalmente se dá em mulheres, sim, que há que saber disso? Muitas das vezes é assintomático. ¿sí? No hay que preocuparse y porque muchas de las veces es benigno, ¿sí? No hay muchas alteraciones acá. Entonces, nosotros podemos tener insuficiencia mitral por dilatación del anillo valvular, que es secundario, una causa secundaria, o ruptura de la cordoalha tendínea, o sea, de las cuerdas tendinosas. Cuando se rompe eso, también puede generar insuficiencia mitral. Eso es prolapso de la válvula mitral, solo para que tengan una idea, ¿sí? O válvulas en paracaídas, algunos llaman. Válvulas em paraquedas para nós brasileiros. Qual é a clínica? Mesma coisa, gente. Valvulopatia esquerda produz sintomatologia anterógrada e retrógrada de insuficiência cardíaca. Anterógrada, depois, astenia, apatia, todo isso. ¿sí? Síntomas também de, pode generar síncope, essa partecita aí de anterógrado. Retrógrado, disneia, ortopneia, por conta de edema do pulmão, arritmias por dilatação, por fibrilação auricular, por dilatação da aurícula. Se é, por exemplo, na insuficiência aguda, edema agudo do pulmão, choque, síndrome coronária agudo e morte. Sim? E se é crônico, sintomas anterógrados e retrógrados da insuficiência cardíaca. Ao exame físico, o que há que saber? Saber que é um soplo holosistólico regurgitativo, que se escuta melhor no ápex, é em barra e se irradia hacia a axila. El de la estenose mitral se irradia hacia as bases do cuello. Acá, se irradia hacia la axila. ¿Por qué es en barra? Justamente barra, porque la intensidad es continua durante toda la sístole. ¿sí? Básicamente eso. O sea, es un soplo holosistólico regurgitativo. Diagnóstico, la misma cosa, gente. Radiografia, podemos ver signo del cuarto arco, acá. Electrocardiograma, la onda P mitrale, la misma cosa, onda P mitrale, aumenta la duración de la onda P. El ecocardiograma nos hace entender e nos permite ver a válvula aí que está regurgitando. O ecodoppler nos permite também ver a quantidade de flujo e medir essa quantidade de flujo que está regurgitando. E o cateterismo serve fundamentalmente para evaluar se não há alguma isquemia subendocárdica, submiocárdica. Basicamente, é para isso que serve o cateterismo acá em la insuficiência mitral. Porque nós vimos antes que uma das causas da insuficiência mitral era o síndrome coronário agudo. ¿sí? O síndrome coronário agudo poderia ser uma isquemia, por exemplo, no músculo papilar, e poderia dar uma incapacidade de cierre. Então, o cateterismo serve para evaluar se não tive uma isquemia de algum músculo papilar ou de alguma cuerda tendínea ou de alguma região aí do coração cardíaco. Sí, do coração. Isso é um ecodoppler. Les hablé que iba a passar em classe de repasso, les vou passar também, mas esse é um ecodoppler. Quando o flujo está azul e rojo, é o normal, ¿sí? Que sigue solamente uma direção. Quando o flujo se dá, queda amarillo acá, amarillo ou verde, como vocês estão vendo acá, a maior parte é verde ou um pouquinho amarillo, ¿sí? É quando os flujos se chocam, quando não há um flujo solo. Então, isso significa turbulência, e essa turbulência se dá quando há uma insuficiência valvular. Como, por exemplo, acá, há uma insuficiência sí ou sí, que nós podemos ver o agujerito acá que está regurgitando la sangre. Basicamente isso. Aurícula e ventrículo, só para que sepa um pouquinho. Tratamento agudo de la insuficiência mitral e tratar as complicações, a insuficiência cardíaca e edema agudo do pulmão. De maneira, e, obviamente, medidas higiênico-dietéticas. Crônico de la insuficiência mitral são os fármacos para a hipertensão arterial, como beta-bloqueante e eca-espironolactona. Tratamento definitivo é a cirurgia, o recâmbio valvular. Tratamento de valvulopatia depende da causa. Então, se não serve de eu passar assim, se é tal coisa, vamos dar tal coisa. Tratamento é da causa. Se é uma endocardite, tratamos para a endocardite. Se é infarto, síndrome coronário agudo, tratamos o infarto. Depois hacemos recâmbio valvular ou vemos o que hacemos. Se é, por exemplo, crônico, tratamos a hipertensão arterial. Então, valvulopatias é difícil de dar um tratamento específico porque vai depender da causa.
Entonces, nosotros, como vamos passando aí o módulo de cardio, nosotros vamos entendendo quais são os tratamentos adequados para cada enfermidade. Pero sempre sepan que definitivo é a cirurgia. Agora vamos para o lado direito. Tricúspide, insuficiência tricuspídea. A insuficiência quase sempre é funcional e secundária a uma dilatação importante do ventrículo direito e do anilho tricúspide, de qualquer causa. Qual é a causa mais frequente? Endocardite infecciosa é a causa mais frequente de insuficiência tricuspídea. Por que se dá e qual é o tipo de endocardite mais frequente? Endocardite de los drogadictos endovenosos ou de los pacientes que fizeram alguma manipulação, como por exemplo, poner um piercing. Sim ou sim, há que recordar-se dessa insuficiência porque vai ser perguntada. Quais são as causas? Podem ser um pouquinho menos raras, um pouquinho mais raras, perdão, como por exemplo, anomalias congênitas da válvula, síndrome carcinoide, Marfan, Ehlers-Danlos, que são alterações, são colágenopatias, infarto do ventrículo direito, são todas as causas de insuficiência tricuspídea. Qual é a clínica de um paciente assim? Recuerden-se que lado direito não tenemos pulmão, então se regurgita hacia quem? Regurgita hacia vena cava superior e inferior. Vena cava superior, ingurgitação jugular, vena cava inferior, refluxo hepato jugular e los pies de elefante. Queda aí com as patas aí por conta de la pressão hidrostática capilar que aumenta ao decorrer do dia, extravasa líquido ácido interstício. A clínica vai derivar, então, da congestão venosa general e a redução do gasto cardíaco, com distensão das venas do cuello, justo do que estávamos falando, com pulsação das venas do cuello, vai haver hepatomegalia pulsátil com refluxo hepatojugular. Para quem não sabe, refluxo hepatojugular é quando eu pressiono acá no borde, no hipocondrio derecho, justo por el reborde costal, eu pressiono e então me salta a jugular acá. Isso é refluxo hepatojugular. Pode haver edemas, ascites e derrame pleural em la insuficiência tricuspídea. Sim. Derrame pleural, ascites e edemas em membros inferiores. Não dá signos e sintomas de edema agudo de pulmão, sim, extravasação intersticial, dá derrame pleural, reconhece isso. E pode diminuir pode dar um baixo volume minuto com astenia e fadiga, que são os sintomas anterógrafos da insuficiência cardíaca. Al exame físico, a insuficiência tricuspídea, sempre recuerden-se que vai depender da causa, pero el soplo vai ser holosistólico, regurgitativo, que pode aumentar durante a inspiração e aumenta o componente pulmonar do segundo ruído, por la hipertensão pulmonar. Diagnóstico é radiografia, eletrocardiograma e ecocardiograma, porque eu não vou desmiuçar, não vou falar toda a cada insuficiência tricuspídea. Basicamente porque o que mais se pergunta é a causa e a clínica, ¿sí? O diagnóstico sempre é o mesmo, radiografia, eletrocardiograma e ecocardiograma. O principal acá é o ecocardiograma, ecodoppler e ecocardiograma, que é onde eu vou ver a lesão valvular e também ver o fluxo que está turbulento aí. Tratamento médico e quirúrgico. O tratamento médico, nós temos que saber uma cosita acá da insuficiência tricuspídea, que nós acá vamos dar vasodilatadores, sim? Vasodilatadores, e o ideal acá seria o tratamento quirúrgico, o recâmbio valvular. Sepan isso, sim ou sim, e recuerden-se que qualquer coisa que dilata a aurícula, nós podemos ter formação de trombos, e por isso que nós vamos repassar a terapia antitrombótica quando um paciente tem alguma valvulopatia ou um recâmbio valvular. Terapia antitrombótica. Se o paciente hizo um recâmbio valvular e puso uma prótese mecânica, ou seja, mecânica de metal, nós hacemos a anticoagulação de por vida com dicumarínicos, o warfarina ou acenocumarol. Se o paciente hizo um recâmbio valvular por prótesis biológica, que nós vamos fazer? Anticoagulação nos primeiros 3 meses solamente. Depois, o paciente só vai seguir com antiagregação de por vida. Solamente isso. É bem mais sencillo que um paciente com prótese mecânica que deve estar anticoagulado de por vida. Quais são as complicações das válvulas protésicas? ¿Sí? As válvulas protésicas podem dar endocardites, disfunção da válvula, tromboses e fenômenos embólicos. Exemplo acá, endocardites, recuerden que temos endocardites de válvulas protésicas temprana e tardia. Temprana, menos de 12 meses, tardia, mais de 12 meses. Cambiava os gérmenes aí. Disfunção protésica, por exemplo, o médico aí suturou e soltou um puntito, pode dar deiscência de sutura, então se pode dar uma disfunção protésica. E trombose e fenômenos embólicos é quando
la pauta de anticoagulación está mal. Por ejemplo, una cosa que puede alterar la coagulación es cuando el paciente está con anticoagulante y, por ejemplo, una warfarina de senocumarol y come hojas verdes. Sí, eso puede alterar la terapia antitrombótica, entonces puede facilitar la formación de trombos por cuenta que el INR de ese paciente no quedó adecuado. Ojo, endocarditis de función protésica, trombosis y fenómenos embólicos es lo más importante acá. Y solo para repasar, ¿cuáles son los soplos cardíacos? Tenemos soplos sistólicos y diastólicos. Sistólicos de insuficiencia pueden ser mitral y tricuspídeo. Sistólico de estenosis, cuando sale aórtico pulmonar. Diastólico es lo contrario. Memoricem uno que el otro sale, o entiendan que es lo mejor. Diastólico insuficiente, aórtico pulmonar y de estenosis mitral y tricúspide. ¿Y qué es el soplo? Es un ruido producido por un flujo sanguíneo turbulento. Gracias por tu atención. Espero que esa clase quedó bien explicativa. Yo creo que quedó bien copada la clase. Cualquier duda que tengas, estoy a disposición. Repasar esa clase unas 3, 4 veces, porque sí o sí, es pregunta de oral. Y otra cosita, recuerden las palabritas claves de esa clase. Sí, recuerden las palabritas claves para que ustedes no olviden. Cualquier duda, estoy a disposición. Tengan un bendecido día, tarde, noche, semana o fin de semana. Chao y nos vemos en la próxima clase.